Olá, queridos alunos do segundo C, vamos lá para a resolução da questão de número 5, que trata sobre o descritor 35, que é identificar a relação entre as representações algébricas e geométricas de um sistema de equações de primeiro grau. A gente já trabalhou equação de primeiro grau com uma incógnita e com duas incógnitas. Hoje nós vamos ver a representação geométrica de uma equação do primeiro grau. Então, lembre-se, o gráfico de uma função ou de uma equação do primeiro grau é sempre, gente, uma reta. Então, falou de equação de primeiro grau, a sua representação geométrica é sempre uma reta. E essa reta pode ser tanto crescente como decrescente. Mas o que é que faz essa reta ser crescente ou decrescente? Vejamos. Para que a reta seja crescente, o nosso azinho, que é o que acompanha o x, no caso da equação de primeiro grau, ele tem que ser maior do que zero. E para ela ser decrescente, o nosso azinho tem que ser menor do que zero. Então, o a, ele determina se a reta é crescente ou ela é decrescente, certo, gente? Então, como eu já havia falado, como essa representação é uma reta, para que a gente tenha uma reta, nós precisamos de dois pontos, ou seja, dois pontos no plano cartesiano, ou seja, dois pares ordenados. E como é que eu consigo achar esses pares ordenados, professora? O que eu faço primeiramente? Eu monto a minha tabelinha. A minha tabelinha vai ser da seguinte forma, ó. Nós temos aqui o nosso exemplinho, né? De uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, que é o 3x menos y igual a zero. E agora nós vamos montar a nossa tabelinha atribuindo valores para x e depois encontrando o valor de y. Por exemplo, se eu disser que o x é zero, o y vai ser quanto? Ó, se o x for zero, essa parcelinha aqui vai sumir, ó. Vai sumir e vai ficar menos y igual a zero, ou seja, y vai ser igual a zero. Então, quando o x for zero, o y é zero. E quando o x for 1, professora, vamos atribuir outro valor para x. Gente, se o x for 1, vai ficar 3 vezes 1, 3, certo? Esse 3 vai passar para o outro lado negativo, vai ficar menos y é igual a menos 3. O que eu faço? Multiplico os dois lados por menos 1, então y vai ser igual a 3. Então, quando x for 1, y vai ser igual a 3. Então, nós já temos aqui, ó, dois pares ordenados, o 0, 0 e o 1, 3. E isso, gente, já tem como nós acharmos a nossa reta no nosso plano cartesiano, ó. Construindo aqui, ó, no nosso plano cartesiano, que nós também já falamos, nós teremos essa reta aqui com essa configuração. Perceba, ó, o 0, 0, que é aqui, e o x sendo 1, e o y sendo 3, nosso ponto aqui do plano cartesiano. E ligando os dois pontos, nós temos justamente a reta que é representada por essa equação. Percebam que essa reta é crescente, porque o nosso azinho aqui, ó, ele é justamente 3, ele é positivo, então essa reta é crescente, certo, gente? Então, feito isso, vamos lá para a questão de número 5. O que diz a questão de número 5? Gente, ó, isso aqui foi um erro de digitação, esta é a questão 5, certo? Essa é uma questão da prova Brasil e diz assim: observe este gráfico em que estão representadas duas retas, né? Nós temos vendo aqui duas retas que elas têm em comum esse ponto aqui, né, do plano cartesiano. E esse ponto do plano cartesiano representa justamente o par ordenado, ó, 2 e 3, certo, gente? Que primeiro vem o x e depois o y. E esse ponto é um ponto comum a essas duas retas, né? Então, o que a questão te pergunta? Para que esse gráfico seja a representação geométrica do sistema x mais 2y igual a e x menos y igual a b, os valores de a e b devem ser... Então, ele quer saber o valor de a e o valor de b para que esse sistema aqui, ó, essas duas retas, sejam a representação desse sistema. Perceba que ele te deu um ponto comum das duas retas, ou seja, ele te deu um ponto
o ponto 2 e 3, onde nós temos o valor de x, que é 2, e o valor de y, que é 3. Então, e esses dois valores aqui, ó, tanto de x como de y, satisfazem as duas equações, porque são pontos comuns da reta. Então, basta a gente substituir para a gente descobrir o valor de A e o valor de B. Então, substituindo na primeira equação, vai ficar o seguinte, ó. A primeira equação é x mais 2y igual a A. A gente sabe que x é 2 e y é 3. Então, vai ficar o seguinte. 2 mais 2 vezes 3 é igual a A. Então, 2 mais 6 é 8. Então, A é igual a 8. Nós vamos fazer a mesma coisa para outra equação e descobrir o valor de B. A outra equação é x menos y é igual a b. Porém, quem é x? 2. E quem é y? Menos 3. É 3, né? E vai ficar menos 3 por causa do sinal. Então, vai ficar 2 menos 3 igual a b. Então, b vai ser justamente menos 1. Essa resposta, gente, a gente encontra na letrinha D de dado, certo? Então, essa foi